Olá, galera. Vamos dar continuidade aqui ao estudo de retas e ângulos. Essa é a parte 2, né, que vai complementar aquele primeiro vídeo que saiu sobre retas e ângulos aí da aula de vocês. Nós vamos estudar hoje como um ângulo é formado, as unidades de medida de um ângulo, né? Medidas de ângulos e classificação de um ângulo. Um ângulo, ele é formado por lado e vértice. Os lados vão ser as semi-retas que vão estar na lateral aqui dos ângulos. E a origem, né, que é o vértice, é onde o ângulo vai se iniciar. Ou seja, para a gente criar um ângulo, primeiro a gente faz um ponto, né? A gente tem um ponto, dá um nome para esse ponto, assim como a gente viu no vídeo passado da primeira aula, da parte 1 de ângulos e retas. E a partir desse ponto a gente vai traçar duas semi-retas e também vai dar um nome a elas. Então aqui este ângulo, como ele é denominado ele é formado, na verdade, pela reta A, pela reta B e pelo vértice O, que é a origem. Então ele é chamado de ângulo AOB. Só lembrando que a origem do ângulo, ou seja, o vértice, na representação do nome do ângulo, ele vai sempre estar no meio e vai utilizar esse símbolozinho aqui, né, do circunflexo. A unidade de medida do ângulo é em graus. E uma volta completa de um ângulo, ou seja, uma circunferência, um círculo ali fechado, ele vai medir 360 graus. E esse ângulo é chamado de ângulo de volta inteira, né? Porque um ângulo fechado representando ali uma circunferência. Outras medidas também importantes dentro de um ângulo é o ângulo de meia volta, o ângulo raso, que é a metade do ângulo inteiro, que é de 360 graus, ou seja, um ângulo de meia volta vai medir 180. O ângulo de volta inteira, que é o que a gente já viu, ele mede 360 graus, conforme mostra aqui a imagem. E temos ainda um último ângulo que ele é importante, que é o ângulo nulo. Ele vai ter apenas um sentido e os pontos vão estar alinhados ali nesse ângulo. E ele não vai formar, né, um ângulo nenhum. Essa reta, essa semi-reta, ela não forma ângulo nenhum, portanto, ela é chamado de ângulo nulo. Outra representação importante também dos ângulos é através das medidas utilizando fração. Então, a gente pode dizer que um ângulo de 45 graus é um ângulo de 1/4 de volta. A gente pode dizer que um ângulo de 135 graus é um ângulo de 3/8 de volta. E o ângulo de 270 graus é um ângulo de 3/4 de volta. Como é que a gente faz essa representação? O de 45 graus é como se eu pegasse a circunferência fechada, que mede 360, e dividisse ela em 8 partes. Então, cada parte vai medir 45 graus. Já o de 135, né, o ângulo de 135 graus, que tem a representação de 3/8 de volta, é como se eu primeiro multiplicasse 360 por 3 e depois dividisse por 8. E aí, quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar um ângulo de 135 graus, e isso vale também para o ângulo de 270 graus. Aqui embaixo a gente pode ver a representação através dos desenhos, como é que esses ângulos eles ficam dentro dessa circunferência, né? O ângulo de 45, ele é um ângulozinho menor, um ângulo agudo. O ângulo de 135 graus, ele já é um ângulo obtuso, ele é um ângulo maior. E o ângulo de 270, se vocês observarem, ele está formando ali um ângulo reto, que é o que nós vamos ver agora, que é a classificação dos ângulos. Então, a gente tem 3 classificações básicas para um ângulo. O ângulo pode ser de 90 graus, que ele é chamado de ângulo reto. O ângulo pode ser maior do que 90 graus, e ele é chamado de ângulo obtuso. E ele pode ser menor do que 90 graus, e assim ele é chamado de ângulo agudo. Aqui eu tenho a representação de alguns dos ângulos, né? O ângulo reto, como a gente está... O próprio nome já diz, o ângulo realmente ele é bem reto mesmo. Então, ele vai ter sempre a medida de 90 graus e ele sempre tem uma representação. Tem um quadradinho aqui, né, na junção desses dois ângulos, com um pontinho dentro. É a representação de que esse ângulo mede 90 graus. Um ângulo menor do que 90, ele tem uma abertura menorzinha ali do que 90 graus. A abertura dele vai ser bem mais fechada. E o ângulo obtuso, ele é um ângulo mais amplo, um ângulo mais aberto. E sempre vai ser maior do que 90 graus e menor do que 180, tá? Esse ângulo obtuso está entre essas duas medidas, 90 e 180 graus.
Agora eu deixo para vocês a atividade do módulo 1 das páginas 76, 79 e 81, para que vocês possam reforçar esse conteúdo visto aqui na aula de hoje. E a entrega dessa tarefa é no dia 24/8. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.